medo da morte. O medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? É errado que tenham esse temor. Todavia, que queres tu? Procuram persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo que elas irão para o inferno, porque lhe dizem que o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam grandes, se tem um pouco de julgamento, não podem admitir isso, e se tornam ateias ou materialistas. É assim que as conduzem a crer que, fora da vida presente, não há mais nada. Quanto às que persistiram em suas crenças da infância, elas temem esse fogo eterno que as deve queimar, sem as destruir. A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar uma vida melhor. E a caridade, da qual praticou a lei, dá-lhe a certeza de que não reencontrará, no mundo em que vai entrar, nenhum ser do qual deva temer o olhar. Boa noite. Deixa eu botar aqui minha colinha, né? Bom, morte, começo ou fim? Eis a questão, né? Para alguns, o fim. Para outros, o começo. Para outros, a dúvida. Será que existe vida após a morte? Será que não acaba? Será que tudo isso não é uma fantasia? Será que a gente não está pensando uma coisa é outra? Eu acho que essa dúvida já deve ter pairado na cabeça de muitas pessoas, né? E a gente, às vezes, cresce com uma certa ideia, porque a gente está no meio digamos, de famílias, né, de pessoas que têm uma visão dogmática religiosa que nos aponta a morte como sendo algo tenebroso. Outras, mais ou menos. Outras, nem param para pensar a respeito. A gente também tem questão cultural, né, do nosso país, de onde você nasce e reencarna, né? Aí também vai ajudar a você ter uma ideia ou não da morte. Eu lembro, eu estava aqui, a Anaí estava lendo, e eu lembro que quando eu tinha lá meus 12 anos, um desencarne da minha avó paterna, e naquela época eu tinha um certo temor, assim, né? Eu tinha uma curiosidade, já acredito eu que já vim com essa curiosidade para buscar, né? Até chegar na doutrina espírita. Eu tinha uma certa curiosidade, ao mesmo tempo um certo medo da questão da morte. E eu estava em casa, a minha avó paterna havia desencarnado, ela estava sendo velada ali onde é o Hospital Santa Catarina, e eu estava ali na janela da minha sala, olhando assim, né? E eu vi dois homens trazendo algo aqui. Me apavorei, pensei, estão trazendo a avó aqui para casa, né? Eu já me apavorei porque eu tinha medo, caixão de defunto, essas coisas assim. E eu me apavorei, fiquei todo ansioso e tal, fiquei meu Deus, estão trazendo a avó para cá, né? Aí eu fui chamar meu irmão, aí ele foi olhar assim, não, era dois homens trazendo um fogão aqui, um fogão, uma geladeira, algo. Só que eu, naquele medo, já achei que era um caixão. Meu Deus, Deus me livre, né? A avó ali dentro de casa, né? Esticada ali naquele caixão de defunto. Olha só a ideia que eu tinha, o medo que eu tinha da questão, tudo que relacionasse à morte. E ao mesmo tempo que eu tinha uma curiosidade, eu tinha um medo. Mas eu vim da família católica, né? Então eu tinha uma noção de vida após a morte, mas eu tinha aquela coisa, céu e inferno, e tinha também era o ímpio, né? Que onde as pessoas que não eram batizadas ficavam no lugar, era um meio, né? Eu tinha uma noção vaga, não tinha uma noção realmente o que era, mas eu tinha medo. Eu sei que eu tinha medo, bastante. Eu não gostava assim muito de falar. Com 12, 13, 14 anos que eu fui em busca disso. Mas isso sempre me estava na cabeça. Afinal de contas, realmente existe vida após a morte? Ou não? Né?
E uma das primeiras figuras que a gente tem quando a gente está crescendo, quando a gente às vezes é criança, quando a gente está tomando maturidade e se tocando que realmente existe um fenômeno aí chamado morte, uma das primeiras figuras que a gente vê é essa aqui, por favor, Roberto. Isso é o que geralmente está no imaginário da criançada, dos pré-adolescentes, até em virtude da questão dos filmes, né? Os diretores, sabiamente, os diretores de cinema, sabiamente sabendo onde pegar a gente pelo medo, é o medo de uma caveira, que significa a morte, né? O cemitério, a noite, meia-noite, caixão de defunto. Então, isso é o que a gente muitas vezes imagina. Talvez, para quem ainda não tem um esclarecimento, ainda acerca do assunto, é isso. Ele vai achar que é realmente. A morte para ele é isso. E muita gente, né, já fala, ixi, vira essa boca para lá, não quero nem vir falar de morte. Né, às vezes a gente vai comentar alguma coisa, nem fala sobre isso. E aqui na hora do almoço fica falando de morte, né? Tá louco? Que coisa mais, né? Porque tem essa visão, esse sentimento em relação a ela, a morte, né? Outra figura que é a foice, né? Que veio para ceifar a vida e levar. Isso já está em desenho, está em história em quadrinhos. Claro que eles foram dando uma característica mais, assim, mais bonita para ela, né? Outro desenho, aqui não dá para ver muito bem, mas ela tá menos tenebrosa, né? Quase não dá para ver ela, né? Mas ela não está tão que nem aqueles outros, né? Tão forte assim. Mas é essa visão que a gente tem e que muitas vezes entramos na vida adulta imaginando a morte dessa forma. E para nós que pensamos assim, tá? Ela realmente há de causar um temor. E é um temor que incomoda. Porque ela está presente aqui no mundo. A gente não tem noção muito dela até que morre alguém próximo da gente. Né? Eu lembro que, acho que a primeira vez que eu vi alguém ali no caixão, eu fiquei um pouco meio assim, que ninguém me explicou como é que era aquilo, por que, né? Não houve essa explicação. Antigamente não se tinha muito isso. Aí, graças a Deus, que minha mãe nunca me mandou eu botar a mão no defunto, porque senão eu já ia dar um treco em mim ali, né? Porque Deus me livre, né? Mas tinha aquela coisa de beijar os pés, de botar a mão. A primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, sabe? Puxa, isso aí é a morte. E eu pensei, espero que eu nunca esteja ali deitado, né? A gente sempre pensa, né? Que morram os outros, mas eu não quero morrer. E eu fiquei com aquela coisa, né? Tanto é que quando eu vi aqueles caras trazendo aquele fogão, eu já me entrei em pânico. Eu achei que era minha avó, trazendo a minha avó lá para casa, né? Sendo velada em casa. Então eu já me apavorei. Mas isso já vem de muito tempo, tá? Isso já desde a época, já digamos assim, antes de Jesus vir aqui na Terra, essa concepção do que é a morte. Quando nós estávamos ainda em estágio ainda primitivo, entre aspas, ou dito pré-histórico, quando eu digo nós porque nós viemos dessa época também. A gente não veio agora, belo e formoso, com todo esse conhecimento. A gente veio reencarnando, ou seja, nesse ou em outro mundo, a gente veio de um mundo primitivo para a gente poder aprender. A gente não tinha noção do que era essa coisa chamada morte. Por que de repente a pessoa está aqui falando comigo e amanhã ela está gelada, praticamente sem vida nenhuma? O que é isso? E a gente naquela época ficava pensando, um ponto de interrogação, o que é, afinal de contas? E aí o homem, naturalmente, através da percepção que nós já temos que existe vida após a morte, a gente procurou respostas. E foi procurando. O homem primitivo começou a colocar a causa, né, muitas vezes em deuses. Porque o Deus X, Y, Z, porque naquela época era um plural, né, deuses, né, não se tinha noção de um, se colocava os fenômenos como deuses, se colocou como uma causa, de repente, está levando a pessoa, ou por algum castigo, principalmente quando se acontecia catástrofes, assim, terremotos e tal.
Então, é porque a deusa da água, o deus do trovão, o deus da terra, ele está com raiva da gente e a gente tem que fazer alguma coisa porque ele está ceifando, ele está levando as pessoas que estão ao nosso redor embora. E aí, algumas religiões, assim, religiões não, algumas culturas começaram a apelar para, digamos, o sacrifício humano. Você já deve ter visto isso já, né? Que era para tentar aplacar a ira dos deuses, para que eles não sofressem com a morte. E com o passar do tempo, a gente foi tendo um entendimento que não é bem assim que as coisas funcionam. Não tem nada a ver em relação ao trovão, a enxurrada, enfim. A gente começou a ter um entendimento melhor. Mas ainda ficou aquela questão. Tudo bem, morremos, mas e depois? Olha, nós já tendo aqui a intuição de que algo deveria continuar, deveria ter algo depois dessa dita morte. E aí a gente começou a buscar as respostas. E aí é onde nasceu as várias vertentes filosóficas, até religiosas, tentando explicar o que acontece depois da dita morte. E aí a gente foi tentando se adequar naquilo que a gente acredita, seja pelo meio social que a gente viveu, seja pelo país que nós estamos ali inseridos, seja pela família na qual a gente veio, porque a gente recebe esses ensinamentos. Claro que depois de uma certa idade a gente muda, Eu nasci de uma família católica apostólica romana, chegou um certo momento que eu disse, não, a minha procura vai além, eu vou procurar algo onde eu encontrei na doutrina espírita, na qual estou até hoje. E a gente começou a procurar. E aí, onde algumas vertentes filosóficas falavam que não existe nada. Não existe nada após a morte. Morreu, acabou. O niilismo, não se tem. O que é real é aqui, ó. Isso que vocês estão vendo, isso é realidade. O que vocês estão achando que é depois é apenas ficção. É uma ilusão. Aí teve outros que achavam que não, que existia sim espírito, nós não éramos apenas carne, o panteísmo, que achava que nós vínhamos do todo universal, nós vínhamos aqui para cá, vivíamos, acasalávamos, e morríamos e voltávamos para o todo, que é o todo universal, que isso se chama panteísmo. E aí, depois veio nós com os diversos dogmas religiosos. Alguns dizendo, olha, a gente morre, depois da morte, a gente dorme. Passamos por um período de sono, até que Deus acorde todos do sono eterno, e a gente vai então aqui ver quem fica, quem não fica, quem vai para o lado direito, para o lado esquerdo, E aí se escolhe os bons, que vão ter o gozo, digamos, de usufruir, de repente, aqui da terra, para algumas filosofias, e os que foram maus vão para o dito inferno, ou outro nome que outras culturas deram. Outras já achavam que a gente passava aqui pela terra, depois que morria, a gente já iria ser julgado, a gente já teria sentença, ou seja, se nós fomos bons, se a gente se comportou bem, a gente vai para um lugar bom. Se a gente se comportou mal, a gente vai para um lugar mau, ruim, de choro e ranger de dentes. E aí se nasceram várias vertentes. Depois da vinda do Mestre Jesus Cristo, que veio aqui nos dar um empurrãozinho na humanidade, em relação a Deus, em relação à vida, tanto essa quanto a outra, a próxima, aí se foi meio que tirando algumas coisas, mas mesmo assim ainda ficou ainda dúvida. Porque tem algumas passagens, alguns dizem, que ficou um pouco assim, confuso. Ele fala que vai ter a vida após a morte, mas nesse outro ele fala que a gente dorme. Bom, gente, a gente tem que ver que não há confusão nenhuma. Jesus Cristo nunca fez confusão nenhuma. Somos nós que, ao traduzir do hebraico, muitas vezes para o alemão, ou para o inglês, depois para o latim, depois até chegar no português, que acabamos escolhendo a palavra errada com um significado
totalmente diferente. Ao traduzir, muitas vezes na época, da Idade Média principalmente, geralmente eram o quê? Os padres, os poucos que sabiam ler. Porque naquela época a gente não sabia ler. Eram poucos. Eram geralmente os reis, os príncipes, né? Alguns poucos doutores. E mais os padres. Oi, alô? Ah, agora melhorou, né? Eu estou empolgado que eu nem percebi. Aí vai se empolgando, né? Vai se empolgando, eu nem percebi que não tinha som. Agora qualquer coisa vocês avisam, ó, não tem som. Aí eu dou uma paradinha e a gente troca aqui novamente. Mas assim, gente, e nessa tradução, houve sim certos conceitos, certas palavras que tomaram sim um rumo diferente. Porque Jesus, ele veio e falou claramente da reencarnação, da vida após a morte, tá? Claro que o ser humano pegou isso e traduziu da forma que melhor lhe convém, né? Então, certo, não, a reencarnação é uma coisa parece muito fantasiosa. Não, vamos mudar porque eu já acreditava em outra coisa, eu vim de uma religião pagã, muitas vezes, que não tinha isso. E foi se modificando. É o homem tentando descobrir, tentando identificar essa vida após a morte, esse Deus, que para muitos ainda é um ponto de interrogação, né? E passamos então a ter outras visões. E nisso, junto veio a morte. Porque depende da religião, você tem um entendimento sobre ela. Tem pessoas que acham que vão dormir. Tem pessoas que acham que já vão ser julgadas após a morte. Tem umas que acham que sei lá, um ponto de interrogação, não sei se o que vai acontecer. Mas intuitivamente a gente sabe que existe. E a gente sabe que tem algo depois. Até mesmo mais materialistas. Aquele assim ferrenho, aquele que diz que não existe nada, ele tem sim uma dúvida aqui, ó. A ponta da orelha dele assoprando. Olha que tem alguma coisa. Olha que tem alguma coisa. Né? A doutrina espírita, quando veio, tá? Ela veio para mostrar, tirar aquele véu que tínhamos dentro dos nossos olhos. Aquele mistério, entre aspas, aquela dúvida que nos aterrorizava, porque muitas das religiões fortaleceram um medo da morte. Muitas filosofias fortaleceram principalmente o materialismo. Cara, eu não quero acabar. Eu não quero acabar. Então eu vou ter o quê? Um medo, um pavor tremendo. Deus me livre, eu não quero morrer. Que morra o outro, mas eu não quero, porque depois dali dizem, eu fui ensinado que não existe nada. Então, o Espiritismo ele veio para o quê? Para tirar esse véu e a gente poder enxergar um pouco além. De que existe, sim, vida após a morte. Não é porque o Espiritismo simplesmente disse, existe vida após a morte. É porque veio trazendo através de provas, comprovações, psicografias, comunicações, né, da psicofonia, que é a dita, entre aspas, incorporação, os fenômenos de materializações, efeitos físicos. Ou seja, se chegou um certo momento na qual nós estávamos começando a ficar preparados para ver esse tipo de coisa. Porque lá no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, são livros que têm vários e vários fenômenos mediúnicos.
Só que a gente não estava ainda preparado para ver isso. A gente não estava preparado para ver que a morte, na realidade, ela não existe. Ela é apenas, ela é apenas uma transição, uma mudança. Mas a gente não estava ainda preparado. E ainda a gente encontra pessoas que ainda não estão preparadas. Mesmo diante de uma materialização, ela vai olhar e vai dizer, não, isso é mentira. Não, isso não existe. Porque está escrito aqui, ó. Não existe isso. É porque, muitas vezes, é orgulho, às vezes é a questão do ego, às vezes é a questão mesmo que foi ensinado desde criança, então papai e mamãe sempre foram assim, minha avó também foi, então eu vou continuar sendo assim também. Então, muitas vezes, a pessoa, ela meio que se perde um pouco nisso. E ela vai ficar um bom tempo assim. O Espiritismo, sem colocar chantilly em nada, mostrou realmente o que é realmente, nua e crua, essa dita morte. Uma vez caindo o véu da ignorância, nossa, o que a gente começa a observar? A gente começa a olhar diferente para a morte. Que a morte não é o fim. Não era aquilo que nos ensinávamos antes, que tem um inferno ou um céu. Porque a maioria dos discursos é que a maioria de nós íamos para o inferno. Pô, já que eu vou para o inferno, eu vou aproveitar, né? Vou fazer tudo. Já que eu vou para o inferno mesmo, está todo mundo dizendo que eu vou para o inferno, né? Eu vou aproveitar todas. Né? Então a gente começou a observar que, puxa vida, isso que estão falando não é porque simplesmente alguém teve uma brilhante ideia, como por exemplo, tem gente que pensa que é Allan Kardec que inventou o Espiritismo. Ele teve uma ideia, eu vou inventar o Espiritismo, tal, vai ser assim, assim, assado, eu vou escrever, meia dúzia de pessoas vão acreditar. Ele foi uma das pessoas que mais teve dúvidas e não acreditavam. Ele tinha o lado científico dele, não pensem que ele foi lá para ver as mesas girantes, as mesas que se movimentavam sem causa aparente. Ele não foi lá e viu e saiu achando que aquilo era espírito. Ele duvidou, ele foi com o senso crítico e científico dele, comprovar que se aquilo realmente podia acontecer. Uma vez ele identificando que aquilo, por si só, não mexia, a mesa é mesa, ela não tem sabiência, ela não tem inteligência, e deveria ter uma causa por trás disso. E qual é a causa? A existência de uma vida após a morte. Outra figura, por favor. Então, assim, né, abriu-se uma luz no fim do túnel para a gente. Naquilo que a gente passou tanto tempo, muitas vezes, querendo esconder de nós mesmos, que havia, sim, algo além depois desse túnel. Muitas vezes, até para esconder certos erros. Eu não quero mudar, eu quero continuar sendo desta forma. Se ali me diz que eu tenho que mudar para ter uma vida melhor após a morte, mas eu não quero, eu tenho preguiça, ou eu quero porque eu tenho o meu lado vício, o meu lado desse prazer que está aqui, né? Eu quero, então, tapar isso, tapar o sol com a peneira, fazer de conta, ou seja, a autoenganação. E eu vou achando que não vai acontecer nada comigo, que não existe bem isso que eles estão falando. Eu acho que não é bem assim. É tudo autoenganação da gente. A gente se engana. Né? E o Espiritismo veio mostrar que existe sim uma luz no fim do túnel. E não é aquilo que a gente pensava. Existem sim fragmentos. Sócrates, Platão, são os precursores do Espiritismo, já davam uma ideia de vida após a morte. Mas o Espiritismo veio mostrar com mais clareza o que vem depois dessa luz aqui. Quando a gente chega no final, e aí? O que vem? Outra gravura. O caixão que a gente... Aí depois, com o Espiritismo, isso aqui passou a ser apenas um quê? Um objeto na qual a gente coloca o corpo físico. Já não perdemos mais, já perdemos o medo disso aqui. Lembra que eu falei que eu tinha 12 anos, eu me apavorei achando que estava trazendo um caixão para minha casa? Perdeu o medo. Hoje a gente vê esse objeto, como um objeto na qual a gente tem a necessidade de colocar o nosso corpo físico, que já não tem mais vida, né, não tem mais fluido vital, e enterrá-lo, ou cremar, enfim. Né? Já não temos mais o temor, porque a gente já consegue entender, através da doutrina espírita, o que é isso. A morte já não existe mais. Outra figura, por favor. Né? É o lugar para o qual todos nós vamos.
Para que ter medo? Se eu não estou ali, eu continuo aqui. Imagine, vamos fazer enquanto o Alexandre está lá, meu corpo, né? Mas as pessoas dizem, o Alexandre está sendo enterrado. Mas eu estou aqui. Eu digo, não, eu não estou sendo enterrado. Eu estou aqui. O que está sendo enterrado é meu corpo, a minha veste. É o mesmo que eu pegar a minha camisa agora, botar aqui assim, ó, a gente fazer todo um ritual aqui, vamos enterrar. Vamos enterrar quem? O Alexandre? Não. Vamos enterrar a minha camisa aqui, a minha veste. Eu estou aqui. Eu continuo a pensar, a sentir. Eu continuo a sentir falta dos meus entes queridos, saudades dos meus entes queridos. Continuo teimoso ou não. Continuo mais conformado ou não. Continuo mais calmo ou com mais raiva. Eu continuo sendo o que eu era antes de entrar ali no meu corpo físico. Não muda nada. O que vai ao corpo. Eu continuo sendo aqui. Isso a doutrina espírita veio nos esclarecer. Porque para muitos, aí é o fim. Mas enfim, quando chegar o momento, eles vão descobrir que não era. Outra gravura. E o ponto de interrogação que vai ter na cabeça deles sempre. Para nós já não temos mais isso. Eu sei, eu tenho certeza de que não morremos. Mas quem continua persistindo, achando que somos só isso aqui, vai ter muita dor de cabeça. Não vai conseguir entender por que eu sofro, por que a minha mãe sofre, por que a minha mãe está morrendo de câncer, por que o meu pai está com câncer, por que o meu pai morreu num desastre, por que a minha filha morreu com 3, 4 anos de idade. Por que tem gente que nasce numa família com comida, roupa, e outra nasce numa maior miséria, um estado de miserabilidade, assim, da dó? Vai ficar essa pergunta. Porque já que ele não enxerga nada além do corpo físico, ele vai ficar essa pergunta. Aí realmente ele vai dizer, Deus não existe. Porque, obviamente, para ele Deus não vai existir, porque não tem resposta para aquilo, porque ele acha que a morte é o fim e não tem realmente resposta. Para quem acha que é isso, não tem resposta mesmo. Mas se a pessoa começa a pensar, usar o lado racional, da razão, e começa a ver, puxa, por que nasce uma pessoa bem assim de vida, digamos, com comida, roupa, né, uma família, outra nasce muitas vezes até com 3, 4 anos abandonada. Muitas vezes estuprada, tendo que trabalhar, sofrendo, crescendo em cima de chicote. Né? Por que isso? Aí veio a doutrina espírita, a nos mostrar o porquê. Não só falar que existe vida após a morte, mas eu explicar o porquê desses nossos sofrimentos, o porquê que nós sofremos, porquê que muitas vezes nós reclamamos sem nos lembrarmos que lá atrás essas coisas que estão acontecendo são frutos das nossas escolhas. Nós escolhemos o que nós somos hoje. Não foi Deus que quis, não foi Deus que colocou. Muitas vezes vem um remédio, sim, vem um remédio através de uma doença, vem um remédio, isso é diferente. Agora, se eu faço da minha doença um aprendizado, eu vou passar por ela muito melhor do que aquele do meu lado que vai dizer para mim, é o fim, cara. Eu vou morrer, eu vou aproveitar todas, eu vou morrer e acabou. Depois eu não sei se vai ter. E quem vocês acham que vai ter um desencarne melhor? Aquele que aceita, aquele que se resigna, aquele que compreende que a vida não esgota numa doença. Não esgota num acidente. Ela continua. Isso me fortalece, isso me dá uma visão melhor do futuro. E a morte deixa de existir. E ela passa a ser um recomeço. Ou um começo. Porque eu já estou vindo aqui há várias gerações. Olha como é perniciosa a doutrina materialista. O cuidado que quando a gente vê esses jovens, principalmente, que acham que o prazer está apenas no cigarro, na bebida, no sexo, na troca de pares, de parceiros e parceiras, e não querem nem pensar sequer das consequências nessa vida e após essa vida. Olha o quanto que é perigoso isso. Isso incita a violência, isso faz com que a gente ache que cada um por si, né? E Deus por todos.
Aliás, é diferente. Cada um por si e Deus para mim. Né? Isso incita ao egoísmo. Afinal de contas, por que eu vou separar, eu vou né, compartilhar o pão com vocês, se depois não vou ter nenhum retorno? Eu vou pensar assim, eu vou ficar para mim. É para mim que eu vou ficar. É isso. Por quê? Porque essa pessoa tem a visão do quê? O prazer está aqui. Depois, muitas vezes, assim, como eu já ouvi gente falar, eu sei que existe vida após a morte, mas depois eu vou para o inferno mesmo. Ou depois eu vou dormir, ou depois eu não sei o que vai acontecer direito comigo. Mas se a gente parar para pensar e analisar através dos livros, tanto de Allan Kardec, através dos livros espíritas, ou até de outras filosofias espiritualistas, a gente vai perceber que algo tem além. Não é só isso que eles dizem. Aparentemente, quem assina embaixo desse tipo de afirmação está equivocado. É que nem uma criança que quer brincar com fogo sem saber que o fogo pode levá-la ao desencarne. Então, a gente tem que saber entender. Mas a gente tem que dizer, opa, calma lá, se você acha que é só isso realmente... Outra figura, por favor. Vida após a morte, volto já. A gente sempre volta, né? A gente sempre está retornando. Isso aí. E assim, e a gente volta. Né? E essa volta que vai nos trazer o quê? Essa volta que vai nos trazer a vida na qual a gente tem hoje. A gente não vai, a gente não é nada à toa. Deus jamais nos criou para a gente sofrer e ficar no sofrimento. A quem pensa no suicídio, tem que parar e dizer assim, puxa, o pai quer o meu bem. Mas se eu estou nessa condição, eu tenho que sair disso. Eu não posso me deixar levar pela ideia do suicídio, pela ideia da depressão, pela ideia da baixa autoestima. Eu tenho que me resgatar, eu tenho que saber viver e aproveitar essa vida. Com certeza tem algo que vai me trazer um benefício. Nenhum espírito chegou e disse assim, olha, eu sofri a vida toda e foi em vão. Não. Todos depois de um certo conhecimento das causas do seu sofrimento, para e diz assim, teve o porquê. Agora eu entendo. Bendita a dor, bendito o sofrimento ou as dificuldades que vieram para mim, porque isso eu aprendi. O que é do estudante passar de série se ele não tem a dificuldade? Claro que ele vai ter. Se ele tiver ter preguiça, a dificuldade vai aumentar. Como é que ele vai passar da 8ª para o ensino médio se ele não estuda? Claro que a 8ª série vai ser difícil, muito difícil. Mas agora, se ele estuda, vocês acham que vai ser difícil para ele? Não. A morte entre aspas, é assim. A minha ida para o mundo espiritual, ela vai ser mais amena se eu trabalhar dentro da seara do bem, se eu tiver uma filosofia religiosa, se eu souber ter uma vida regrada, sem abusar do meu corpo físico. A minha chegada ao mundo espiritual vai ser mais suave. Mas aquele que não cuidou, meu amigo, vai ter uma surpresa, vai ter dificuldades, igual aquele estudante que chega na prova final, não estudou, e agora? Eu olho para o papel, estou lendo em grego. Aí a professora, dá para explicar isso aqui? Aí ele fica meia hora, 1 hora, achando que vai surgir do nada. Não. É mérito. Tudo é mérito da gente. Outra gravura, por favor. Pena que não está para ver, né? É uma paisagem bonita com lírios, né? Pois não, com uma... Girassóis, uma imagem bonita. Essa é a imagem que eu tenho da morte. É um recomeço, recomeço para uma outra etapa da minha vida, na qual eu vou ter outros aprendizados, na qual eu vou relembrar aquilo que eu já aprendi. É igual ao ensino médio. Eu chego no 3º ano, no 3º ano do ensino médio, eu vou ter que relembrar algumas coisas que eu tive na aula de biologia, na aula de química, para eu poder avançar para frente. É a nós olharmos para trás e sabermos dar valor a tudo aquilo que a gente passou, seja de bom, seja de ruim, entre aspas, porque ruim não tem nada. Existe sim um remédio amargo. Ninguém deixa de dar ao seu filho um remédio amargo porque ele tá doente, né? Porque é ruim, pai, é ruim, tá bom, filho, então não precisa tomar. Não, você vai dar o remédio amargo sim, porque faz bem para a saúde. Faz bem para a nossa saúde espiritual,
a gente olharmos o passado e o presente e temos uma noção do futuro. Cadê a morte aqui? Não existe. Deixou de existir. Ela apenas... Como é que a gente daria um nome para quem passou de ano na escola? Vamos fazer uma brincadeira, vamos supor que... passei de ano, isso seria morte. Pai, eu morri hoje, vou para a 8ª série. Né? Eu morri de ano. Né? Podia ser. Eu morri, ou seja, deixei a 7ª série para trás, eu estou na 8ª. Né? O que é a morte? É uma passagem, uma transformação. Outra gravura. Bom, eu queria chegar aqui na questão que nos toca, que são as evidências dessa morte da morte, que não existe essa morte. Né? Eu não sei se os pais da Natasha estão presentes. Vocês me permitem eu usar a psicografia para exemplificar, né? Essa evidência, muitas vezes, está na nossa frente e a gente não vê. Muitas vezes, a gente só tem quando acontece algo muito próximo da gente. Né? Alguns precisam apenas de uma leitura, outros apenas precisam de uma constatação. Não é o caso aqui, eu estou falando de um modo geral, tá? Em relação à doutrina espírita, à vida após a morte. E aqui na nossa casa, com as psicografias, vocês já devem ter visto, né? Tivemos N comprovações de que existe sim uma continuação, que a morte, ela não existe. Por mais que aquilo, mas aqui, aí tem coisa. Será que não é o pessoal que fica sentado lá atrás, que fica passando para o José Fernando através de um fonezinho de ouvido aqui, o nome, né? Mas isso deve ter alguma coisa ali por trás. Vai surgir em algumas pessoas N perguntas sobre isso. Como já surgiu pessoas que viram um espírito materializado e olhar e dizer assim, isso aí é mentira. Bom, aí, gente, cabe cada pessoa saber o que fazer, né? Das evidências que estão aparecendo. Uma das várias psicografias que a gente teve aqui, que me chamou a atenção, foi aqui que a Natasha, ela fala de nomes, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado, né? Eu falo de nomes de familiares, na qual eu não conhecia, ninguém aqui conhecia. Eu nem conhecia a Natasha, nem sabia quem era ela, né? Ela já foi aluna, ela estudava na escola municipal? Natasha? Não, o nome dela é Natasha. Quem escreveu a carta foi a Natasha. Aqui depois eu vou... Mas assim, ela estudava, eu poderia ter tido ela como minha aluna, mas eu não conhecia ela. Acho que ninguém conhecia aqui. E ela veio com umas evidências que foi, né, a carta à família, e colocando nomes de pessoas na qual só a família sabia, pai e mãe. Né? Falar da avó Vania, a mãe e pai, a Natália, né? Mãe e pai, Natália. Aí ela vai falando, né, aqui, inclusive, uma dúvida que acho que a mãe tinha, né? Se ela estava andando rápido ou não na moto. Né? Qual de nós não teríamos, de repente, essa dúvida? E não foi essa sua casa, teve outras que eu já li também em psicografia, que a qual a mãe ou o pai ficava perguntando, será que doeu? Será que ela sentiu alguma coisa? Será que ela não estava muito rápida? E aí a mãe, a Natasha, sabendo, no caso, as dúvidas da mãe, né? As perguntas da mãe ou do pai também, que ela não estava andando rápido. Né? Mas como? Como é que nós aqui poderíamos saber disso? Como é que o médium, o José Fernando, poderia estar sabendo disso? Uma coisa que a mãe e o pai, de repente lá na sua oração, no fórum íntimo, perguntava para Deus. Ou até mesmo para ela. Não tem como a gente saber. É uma comprovação? Existe, não porque a gente quer que seja uma comprovação para nós, mas é uma comprovação que existe vida após a morte. Que a morte não existe. A morte, em 1857, no lançamento do Livro dos Espíritos, nós matamos a morte. Não existe mais. Existe uma transformação, né? E aí ela vai falando de alguns pormenores. Muda, por favor. Aqui da carta. Pode mudar. Ele fala para o pai, né, que não tinha mágoa nenhuma, né? Ela fala, inclusive, da irmã, a Nath, né? Você está cada vez mais gata. Ela abraça a Mel, que é a companheira dela. E ela vai colocando coisas aqui
que só mesmo a família poderia saber. Não teríamos como a gente estar falando da mãe da dona Clarice, vovó Anir, tá, obrigado pelas orações. Tu é fogo, né, vó? Tanto pediste que estou aqui. Isso é mesmo, né? Isso foi mesmo. Ela deveria pedir com certeza. Quem não pediria? Quem não pede? Né? Como é que nós poderíamos saber, tá sabendo disso? É algo que a gente tem que ver, porque não veio simplesmente uma psicografia falando de um modo geral, ela veio falando nomes, citações, que cada um de nós aqui pode ter. Acho que já teve pessoas aqui que já teve isso já, né? Já recebeu, né? Você recebeu também, né? Coisas que, como é que ele sabe? Só eu sei. Hoje, conversando com meu irmão, falando mais ou menos por cima, assim, sobre a minha palestra e tal, ele disse, mas na psicografia, só se o pai vier falar aquilo que ele sabe o que é. Aí a gente fica meio curioso, né? Mas o que é? Não, mas só eu sei. Eu e meu pai. Tá, mas se ele vier falar outras coisas. Se ele falar outras coisas, né? De repente. Mas é porque muitas vezes as pessoas querem esse tipo de prova. E realmente precisam. Né? Algumas pessoas. Mas essa psicografia aqui, eu lembro que eu estava ali junto com o Roberto, me emocionou bastante. Fiquei muito. Olha que eu não sou de chorar, né? Mas eu enchi meus olhos de lágrimas, porque, claro, pela alegria dos pais receberem a carta, né? O meu pai esteve presente aqui, só deu o nome dele, mas para mim já bastou. Não precisava nem ter colocado nenhuma carta, mas só o fato de ver a família feliz do reencontro, porque isso é reencontro. Isso é esse é o correio, que o telefone toca de lá para cá. Isso é bonito. Eu não recebi, mas eu me alegro pelos outros terem recebido. Eu já fiquei com o olho assim, cheio de lágrimas, né? Me disfarçando. O Roberto não olhou para trás, né? Porque eu estava assim, né? E vendo, né? O que dá para ver ali, porque é gravado, né? E vai para a internet, né? E isso me emocionou. Né? Muitas vezes a gente não recebe, mas calma. E o sonho? Quando a gente ensaia a morte todos os dias, que a gente vai se encontrar com nossos entes queridos. A gente se encontra com eles, quando eles podem e quando a gente também pode. Porque muitas vezes eles estão bem, mas a gente está mal. E se a carta ainda não veio, há de vir, quem sabe? Eu estou aqui já faz 6 anos, meu pai veio agora só. Mas eu sempre conversava com ele. Né? A gente tem que ter uma paciência também. Eles também querem, a gente também quer, mas eles também querem. A gente às vezes pode, às vezes eles não podem, ou vice-versa. A gente tem que ter calma, né? E fé. Pode mudar? Olha só, bem, tenho que ser breve, pois outros também precisam se comunicar. E vou escrever mais uma carta. Mãe, entregue para Mel. E ela escreveu logo, né, depois, né? Dá um beijão em todos, na tia Di, Fabinho, enfim, em todos de sempre. Nath, né? Natasha Volta Gomes. Então, assim, olha só, quantos outros estão aqui também ansiosos para nos mandar alguma coisa? Né? Muitas vezes a pessoa está aqui presente, mas ela não tem condições de se comunicar, porque às vezes ela está muito emocionada, às vezes ela está querendo, mas se ela for, ela não vai conseguir. Então, tem N razões que a gente tem que ter calma, tem que ter fé, e as coisas vão acontecer. Né? Essa psicografia, como outras tantas, para mim, já está mais do que claro que a morte é apenas uma palavra que simboliza um estágio na qual a gente passa. Temos medo da morte? Alguns têm. Claro que se alguém chegou, vamos supor que eu estivesse em algum lugar, que alguém entrasse atirando, eu não ia fazer, eu não tenho medo da morte. Eu aqui, ó. Não, né, eu ia me abaixar, obviamente. O instinto de preservação. Não é porque eu sou espírita que eu vou atravessar a rua Amazonas em 5h30 da tarde, olhos fechados. Né? Vai acontecer o quê? Isso aí né? Não é porque eu não tenho medo da morte, que eu tenho a fé na vida futura, que eu vou fazer isso. Né? E o desejo que a gente sempre tem, e a gente sempre vai ter, é na comunicação com os nossos entes queridos. Mas a gente tem que ter uma coisa na cabeça da gente. A gente pode não conseguir a comunicação através de uma psicografia, mas a gente consegue sim, através do sair do corpo físico, a gente vai, visita os entes queridos. A minha tia que veio, por exemplo, naquele dia, eu já havia sonhado com ela. Ela não me disse nada a respeito daqui, mas eu havia já sonhado com ela.
E eu gostava muito dela. E o meu pai, eu já tinha sonhado uma ou duas vezes só, mas eu não... Depois, eu sempre pensava, escutava uma música que me lembrava ele, aí pensava nele e tal, né? Puxa, como é que tá? Isso é normal a gente se preocupar. É normal a gente chorar. Quem pensa que espírita não chora, está enganado. Espírita chora e chora sim. E é bom chorar. Só o espírita não se desespera. Ele não entra em desespero, porque ele sabe dessa vida que vem depois da dita morte. Ele se conforma, porque ele sabe que futuramente a gente vai se encontrar. Eu com meu pai, com a minha avó, com a minha tia. A gente vai se encontrar, com certeza vocês vão encontrar ela. Ela já está presente, não dá para ver, mas está presente. A gente vai ter esse reencontro. Não se desesperem. Não cometam um suicídio achando que vão encontrar minha filha, meu pai, meu marido, minha esposa, porque é um equívoco que você comete. Aí você vai estar se distanciando cada vez mais. Não cometa isso. Não pense, jamais deixe que o pensamento entre na cabeça de vocês desta forma. Porque vocês vão encontrar uma porta fechada. Porque vocês não vão encontrá-los. Porque vocês vão estar num estágio vibracional muito doente, muito sofrido, por ter cometido o suicídio, que é um atentado contra a sua própria vida. E também não fiquem, ai, tomara que eu morra, tomara que eu morra, tomara que eu morra. Não. Não é por aí. A morte tem que vir, entre aspas, naturalmente. O fluido vital tem que se extinguir naturalmente. Não podemos ficar desejando isso para nos encontrar. Se a mãe e o pai, né, quisesse que desencarnar para encontrar com ela, com certeza ela ia dar um toquezinho. Se fosse uma vontade muito forte, como já teve casos de outras psicografias, que teve esses... calma, mãe, não faça isso. Espere um momento do nosso reencontro. Tenha paciência. O que são alguns anos perto da eternidade? O que são alguns anos perto do que nós temos aqui no mundo espiritual? Não cometam esse engano. Tenham paciência, mesmo que você não receba ou não recebeu ainda uma psicografia, mas só o fato de ter outras pessoas que receberam já é uma bênção, já é uma alegria muito, muito grande. Né? Naquele dia, muita gente saiu dizendo, realmente a morte não existe, que bom, porque assim eu fico mais sossegado e vou trabalhar em prol de mim mesmo e dos meus familiares e dos meus entes queridos, né? Porque não basta só acreditar, a gente tem que mudar. Todos eles pedem para a gente mudar. Vencermos preconceitos, vencermos teimosia, vencermos vícios, a gente tem que mudar, porque isso é bom para eles, é bom para nós. Isso é uma coisa assim que vocês não fazem ideia do benefício que a gente causa para eles. Para quem ama o seu pai, a sua mãe, a sua filhinha, o seu filhinho, que está no mundo espiritual, mesmo que ele tenha morrido com meses, tá? Ou 1, 2, 3 anos, tudo que você possa fazer de bem, isso vai refletir para eles, para nossa mãe, para o nosso pai que já desencarnou. Nada é em vão, nenhuma oração, nada é em vão. Deus vai abençoar a todos nós com um belo de um reencontro. Seja daqui a alguns anos, seja, não importa. Vai abençoar a gente com um reencontro, e eu tenho certeza que um dia eu vou reencontrar meu pai. Né? Meu pai, minha tia, enfim. Eu vou ter esse prazer, assim como vocês vão ter o prazer de encontrar o pai e a mãe de vocês, encontrar um ente querido de vocês. Tenham fé, porque não é simplesmente porque o Espiritismo diz, porque mais do que nós temos de comprovação aqui, né, pai e mãe? Mais do que nós temos de comprovação aqui, não tem como fechar os olhos. Tenham uma boa semana para todos, né? E que Jesus vos abençoe.